em mais um vídeo, então, o 6º episódio da série Empreenda com Qualidade de Vida Materna. No episódio anterior, se você ainda não viu, a gente falou sobre o pilar saúde com a Renata Cássia, da Infusorina. E foram dezenas de mulheres, né, transformando suas vidas aos poucos, né, se inspirando na Renata, o quanto a prática simples, né, do dia a dia faz com que a gente tenha mais qualidade de vida no sentido de saúde mental e física. A partir desse vídeo, dessa gravação com a Renata, eu mesma me transformei, né, onde a gente fez no clube, né, Metamorfose, a gente fez um grupo de corrida, de caminhada, e como tem ressignificado, né, na vida de cada uma a partir de uma inspiração que surgiu aqui na websérie. Então, se você ainda não viu, volte nos vídeos anteriores, onde eu explico, né, como você pode empreender com qualidade de vida materna, e cada mãe que está vindo aqui sendo entrevistada vem inspirá-las, né, em um pilar dos 12 que é falado aqui na série. E hoje eu tô recebendo a Vanessa do Descobertas de Mãe, que hoje a gente já tem uma conexão muito forte de amizade, mas a gente se conheceu através dos nossos trabalhos. A Vanessa faz parte do Clube Metamorfose também há mais de um ano, e é por isso que ela está aqui sendo entrevistada. E eu quero que ela, né, fale um pouquinho dela para vocês também terem acesso e saberem quem é a Vanessa Semola. Então, primeiro até para avisar, tá, gente, que nossos filhos estão aqui brincando. Por isso que tem um fundo aí musical, sabe, das crianças. E que a qualquer momento eles podem vir aqui falar com a gente. Bom, meu nome é Vanessa Semola, né? Eu sou formada em Direito, porém a maternidade me transformou tanto que agora eu tô trabalhando com educação. Então eu comecei, né, logo quando eu engravidei, eu decidi que realmente eu ia parar para ter o meu filho, eu não tinha rede de apoio, então eu decidi que eu ia me dedicar por um certo tempo à maternidade, que depois eu voltaria para a carreira jurídica. Porém, durante esse período que eu fiquei com ele, eu estudei tanto sobre educação, eu descobri um novo universo da maternidade, que na hora de eu voltar ao mercado de trabalho, eu percebi que eu não queria mais fazer o que eu fazia antes. Que eu queria realmente, né, tentar passar um pouco do conhecimento que eu tive durante esse período de estudos e de tantas descobertas, por isso que é descoberta de mãe, de tantas descobertas que eu tive enquanto mãe. Eu queria que outras pessoas tivessem acesso a isso, então eu me definia como ponte, né, eu queria ser ponte para as pessoas realmente também saberem sobre esse universo que eu havia descoberto para mim, que eu acho que muitas mães ainda, né, estão nesse processo, e eu queria ajudar nesse processo. O mais importante também dizer que ela escutou o coração dela no sentido de ir estudar um assunto, porque ela sempre teve um estudo muito forte na vida dela. Sempre. Um dos talentos dela é a aprendizagem contínua, então ela descobriu que ela podia sim transformar isso em um negócio, né? E hoje ela empreende com isso e ao mesmo tempo ressignifica, né, uma cultura que muitas vezes é mega engessada sobre a educação, né, das crianças, e consegue transformar e trazer para a consciência algo que é muito respeitoso, né, muito gentil, que até forma adultos para um futuro melhor, né? É que a gente tem a consciência, assim, inclusive tem até entre os educadores parentais, que agora eu me certifiquei, né, comecei a estudar muito pro Enzo, pra maternidade, e depois que eu decidi tornar isso uma profissão, eu me certifiquei pela disciplina positiva, fiz curso de comunicação não violenta, então eu me tornei facilitadora da comunicação não violenta, e apesar né, me certifiquei, virei educadora parental, mas dentro desse ramo ainda tem algumas opiniões diversas. Então, dentro, inclusive, dos educadores parentais, tem um ramo, tem a divisão do assunto de que a gente não precisa estudar para ser mãe e pai, né? Então, isso é uma coisa que me veio muito à tona, porque eu sempre estudei muito para um monte de coisa. Sempre gostei muito de estudar, era minha CDFzinha, assim, na escola. Então, na época também, não só de escola, vestibular, mas na faculdade estudava muito, pro direito também estudei muito. Então, quando eu me deparei com uma criança no colo, por que não estudar para educar um ser humano, para formar um ser humano? A gente tem que estudar para um monte de coisa para ganhar dinheiro, mas para colocar alguém no mundo, né, e formar essa pessoa, né, conduzir, né, ter essa condução de um ser humano, a gente não estuda. E aí tem uma parte que fala, porque a gente tem um instinto materno, tem um instinto paterno que a gente vai desenvolver, a gente sabe que tem que fazer. Porém, o quanto que esse instinto, isso eu falo muito nas minhas palestras, o quanto que esse instinto está sendo influenciado, né? Porque o que é? A gente foi tão desconectado da gente, quando a gente, na nossa infância, a nossa geração é uma geração muito desconectada de si mesma,
que o que eu tô fazendo porque eu tô repetindo padrão e o que eu tô fazendo porque é instinto. Será que o meu instinto é repetição de padrão? Né? Será que o que eu tô fazendo? Ah, não, eu tô fazendo porque isso aqui é meu instinto. Mas será que é instinto mesmo? Sabe? Então isso me levou a estudar. E eu acho que estudando eu descobri, através do estudo, eu descobri o autoconhecimento e eu comecei a me reconectar comigo. E aí sim, eu me sinto muito mais conectada hoje com o meu instinto após eu começar a estudar. Então, pra mim, tem esse viés, né? Muito legal ela trazer esse assunto, porque em todos os pilares aqui, todas as mães empreendedoras falaram que a base é o autoconhecimento. Mais uma vez, e mais um pilar, que é o pilar conexão mãe e filho, que vamos falar hoje, que é exatamente o que ela traz, né? Que ela se autoconheceu e ainda sempre em busca, né? Sempre, todo dia. A gente tá sempre em busca disso para que realmente a gente consiga se conectar verdadeiramente com os nossos filhos. Então, aproveitando, vamos à primeira pergunta. Vamos lá. É possível trabalhar com o filho do lado, na sua opinião? Olha, estamos tentando fazer isso nesse exato momento. Eu acredito muito na conversa, no diálogo, né? Eu acredito muito que a criança precisa de previsibilidade. A gente precisa comunicar. Às vezes a gente acha que a criança é muito acessório, que a gente vai saindo, vai fazendo as coisas, engata. Eu digo assim, a criança não é uma mochila, que a gente coloca nas costas e sai e vamos, olha, filho, agora eu vou no mercado, agora eu vou ser aonde, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou sair pra trabalhar. E assim, aí parece que a criança não vai entendendo, sabe, o que tá acontecendo. E a probabilidade de quando ela não entende, não tem esse aviso antes, é muito maior de dar algum problema, alguma birra, né, que é o desafio de comportamento. Então eu acredito muito que tem como a gente conseguir conciliar a maternidade com o trabalho, com o empreendedorismo, né? Mas a gente tem que desenvolver técnicas, né? Que não através de punição, de sistema de recompensa e punição, porque a gente pode ameaçar, a gente pode brigar, a gente pode deixar de castigo, mas no dia seguinte vai voltar e a gente não consegue desenvolver isso no filho. Então, assim, eu acho que o diálogo, e eu falo muito também que hoje eu consigo, né? Hoje eu sou maior que ele, então eu consigo, com a força, impor algo. Mas e quando crescer um pouco, quando tiver 10 anos, ele vai ser maior que eu. Então eu não vou ter mais força para contê-lo, eu não vou conseguir mais utilizar esse caminho, né? Então qual é o canal que eu tô traçando com meu filho? Eu gosto de traçar o canal do diálogo, porque esse ele vai se tornar adolescente e eu vou continuar usando a mesma ferramenta. É um canal seguro, né? Sólido. A gente vai, por mais que passe as fases, a gente vai continuar se comunicando por esse canal. Então, assim, a previsibilidade, a conversa, o diálogo. Então, assim, eu busco muito avisar, sabe? Tem a piscina emocional, que é o preparar, né? É muito diferente você já pegar a criança. Imagina você sendo empurrada numa piscina gelada, né? Você vai cair nessa piscina e você vai reclamar muito, porque foi um susto, é gelado, dói, é desconfortável. Agora imagina você colocando primeiro um pezinho, depois você coloca o outro pezinho, depois você coloca a perna, vai subindo até você realmente se adequar ali, né? Se acostumar com aquela temperatura. Então, por mais que a gente coloque um pezinho, esteja gelado, a gente dá um desconforto, mas é muito menor o desconforto do que você ser jogada, né, empurrada numa piscina. Então, aí vai dar um desconforto um pouquinho aqui, um desconforto um pouquinho aqui, mas a gente vai se acostumando com a ideia até a gente conseguir estar bem para mergulhar. Então, a previsibilidade, o aviso prévio, os combinados é um pouco isso. Por mais que a gente diga, filho, daqui a 10 minutos, tá? A gente vai tomar banho. Por mais que ele diga, eu não quero, não. Mas com certeza vai ser ele vai reclamar um pouquinho, mas vai ser muito melhor do que chegar, filho, agora é a hora do banho. Deu, acabou a brincadeira e vamos pro banho agora. A birra vai ser muito maior. Então, assim, esse aviso prévio, esses combinados, principalmente pra gente conseguir trabalhar, olha, agora é a hora da mamãe trabalhar e daqui a pouco a mamãe brinca. Ou então agora a gente vai brincar pra depois a mamãe trabalhar um pouco. Então a gente fazer esses combinados, sabe? Combinados, esse aviso prévio, essa conversa, esse diálogo. Ele entender o cronograma das coisas, entender que vai ter um momento dele. Um momento especial é uma ferramenta muito importante pra isso. Pra quem tá no empreendedorismo, um momento especial é a criança ter, que é todos os dias, tá? Pelo menos 15 minutos por dia, você ter um momento de estar sozinha com seu filho e se conectar de verdade com ele. E aí, nesse momento, ele começa a entender que ele tem um lugar, sabe? Ele tem um momento que a mamãe é dele. Então, ele começa a diminuir a ansiedade pra ficar junto, né? Te permite fazer mais coisas, porque vai ter um momento que vai ser o dele. Esse momento pode ser o antes ou pode ser o depois do trabalho. Vocês acordam, né? De acordo com como vai ser aí na casa de vocês. Mas que é importante ele começar a ter essa frequência, essa constância de que eu tenho meu momento com a mamãe e eu tenho meu momento com o papai. E o importante é dizer pra todo mundo aqui que é um processo, né? É um processo. Não é que você vai combinar esses 15 minutos com ele hoje, aplicar amanhã e
depois e que ele vai sempre deixar você trabalhar e ele brincar sozinho. Então tudo é um processo e vai construindo isso e cada criança tem o seu tempo. Né? Então, acho importante também você respeitar esse processo. E às vezes parece que não tá internalizando, mas, gente, internaliza. Depois que o tempo vai, né? A gente começa Vai, com certeza. a ter os resultados disso. Então, respondendo a pergunta, é possível trabalhar com o filho do lado? Sim. E é possível trabalhar sem aplicar técnicas de punição e recompensa. Através do diálogo, da conversa, dos avisos prévios, do combinado. Acho que isso é bem importante. Legal. Segunda pergunta. Você fala muito da previsibilidade, né? Que você acabou de falar. Qual a ferramenta prática que você indica para que a gente tenha menos desafios de comportamentos diários? Então, eu até esqueci de falar na primeira pergunta também. Uma das ferramentas que eu uso muito é o quadro de rotina. Então, essa poderia ser uma ferramenta prática, porque é um aviso prévio, é um combinado. Quando você monta o quadro de rotina para a criança ela consegue visualizar, trazer do abstrato para o concreto o que vai acontecer durante o dia. E saber o que vai acontecer na vida dela, né? Na vida da criança, saber a ordem, não é horário, tá, gente? Previsibilidade, acordos ou quadro de rotina não é horário. 10 horas tem que tomar café, meio-dia tem que almoçar, 8 horas tem que tomar banho. Não é horário, é sequência. A criança precisa visualizar a sequência do que vai acontecer e também saber que vai acontecer aquilo. Então, ela ter essa segurança, diminui a ansiedade, diminui a birra e já faz essa preparação emocional que eu falei da piscina emocional, né? Então, já faz essa preparação. A criança já vai se acostumando, já sabe. E quando a criança ajuda a construir a sua rotina, ela monta o quadro de rotina com você, né? E ajuda a construir, a tendência é ela ajudar cada vez mais, né? A não ter tantos desafios de comportamento. Sabe onde tem uma florzinha não amarela? Não amarela? Onde? Tem florzinha você tá aí? me perguntando? Sim. Ixi, não sei, filho. Dá uma procuradinha a mais, pode ser? Então eu tenho que estar de ferramenta. Tá bom. Pode combinado. ser, é uma boa ideia. Tá, voltando. Então, o quadro de rotina, ele acaba que traz essa previsibilidade, né? E traz essa segurança pra criança, então diminui. E aí, quando a criança ajuda a construir o quadro, ela ajuda também a... Pode passar, filho. Tô falando do quadro de rotina. Posso te ajudar daqui a pouquinho? Tá bom, já vou lá te ajudar, tá? E ele faz com que a criança visualize, né? O dia dela todo. A criança consegue concretizar o que a gente fala do abstrato, trazer do abstrato pro concreto. E ela consegue visualizar. E essa visualização dá segurança, dá previsibilidade, o que diminui os desafios de comportamento. E ela consegue entender que vai ter um momento pra cada coisa. Então, cada coisa tem sua hora. Tem um momento de comer, tem um momento de brincar, tem um momento de trabalhar. Então, cada coisa tem sua hora. Consegue entender isso também. Consegue entender, às vezes a mãe deixa de ser o chefe, porque não é a mãe que fica mandando, né? O quadro de rotina, porque quando a criança, isso que eu tava falando antes, quando a criança ajuda a construir a sua rotina, é muito mais fácil dela colaborar. Quando a gente ajuda a construir as regras, é muito mais fácil a gente obedecer as regras. Agora, quando a regra é imposta, a gente tem mais resistência, né? O cérebro entende, né, como imposição, qualquer ordem ou não, o cérebro diz resista. Agora, quando você começa a encontrar a solução, começa a construir, o cérebro diz, vamos lá, encontra a solução. Então, como tem até isso, o quadro de rotina também ajuda nessa construção para que a criança colabore com a rotina, né? E isso melhora também bastante no empreendedorismo para a mãe, né? Quando a criança colabora e diminui os desafios de comportamento. Com certeza. No empreendedorismo, a gente passa por muitos altos e baixos, né? E a gente passa por momentos de muita ansiedade, assim, tipo, será que o negócio vai rodar? Será que eu vou vender? Né? O que eu vou inovar? O que eu vou ser diferente da concorrência? E o nosso sono às vezes é prejudicado, a gente não come direito, a preocupação vem muito à tona. E pelo menos o Davi, né, e eu vejo várias mães falando que a criança sente. Né, a gente se sente frustrada às vezes, ou até ansiosa, angustiada. Eu acho que angustiada é a palavra. E eu gostaria de saber da Vanessa, assim, como a gente pode lidar com esses momentos que a criança sente esse movimento de ansiedade, né? E aí acho que a partir disso começa
ela sentir ou ter alguns desafios de comportamento? Sim, eles sentem muito, né? Eles são muito sensíveis. E eu acho que uma das ferramentas que eu uso muito aqui é o diálogo, que é através do diálogo, mas é da gente conversar com eles, sabe? Se vulnerabilizar também e falar pra eles o que a gente tá passando, porque às vezes as crianças sentem. Eu vejo muito assim, por exemplo, no meu marido, né? Eu me coloco nesse lugar. Às vezes meu marido tem problemas no trabalho, ele chega em casa com uma cara preocupada e eu acho que é comigo. E aí eu começo a agradar, começo a querer, né? Ai, acho que aquela cara é pra mim. E não é um problema dele no trabalho, não tem nada a ver comigo. Enquanto ele não me diz que é pelo trabalho, eu acabo que acho que é comigo. Então, assim, a criança também sente isso, né? Então, quando a gente precisa de contar pra criança, filho, olha só, eu tô passando por esse momento aqui que tá difícil pra mamãe, né? A gente libera a criança daquele sofrimento, não é com ela. A mamãe tá triste, a mamãe tá frustrada, a mamãe tá ansiosa, a mamãe tá nervosa, mas não tem a ver com você, não é por conta do seu comportamento, não é porque você não é um bom filho, não tem a ver com você, você libera a criança desse sentimento, né? E isso tende a melhorar bastante. Então, acho que a comunicação, a gente dizer, a gente se vulnerabilizar, eles verem que a gente erra, que a gente também fica nervosa, que a gente também se estressa, que a gente se frustra. Isso também é importante, né? A gente se humanizar para os nossos filhos. Com isso, né, com a ansiedade, com todas as coisas que acontecem, muitas vezes a gente tem a TV como ferramenta, né? E aí vem os desenhos, porque daí ele fica quietinho e a gente consegue fazer 1000 coisas que a gente precisa fazer, porque é mais fácil, porque tem milhões de justificativas, né? E então o quanto isso mexe comigo, né? E eu vou te perguntar isso porque mexe muito comigo, eu acho que mexe com várias mães aqui, porque eu sei do malefício, de alguns malefícios que a TV traz e ao mesmo tempo vejo uma irritabilidade, né, da criança, do Davi, quando vê demais, então por isso que é muito controlado, mas eu quero tua opinião sobre isso, assim, né? Até que ponto isso realmente prejudica e até que ponto a gente pode utilizar como ferramenta. Então, nesse exato momento, eu já pensei umas 3 vezes aqui colocar uma televisão pra eles, pra gente conseguir terminar. Pensei, vamos usar um pouquinho da televisão, porque a gente tem que terminar essa gravação. A gente não consegue. Não sei o quanto que a Dani vai editar aqui pra cortar, mas tá sendo, né, um teste também aqui pra gente. Mas o que eu acho da televisão em si é o seguinte, a televisão tem, cientificamente, né, tem a irritabilidade, tem várias situações. Eu percebo muito no Enzo isso, que quando ele assiste o pós-tela, que a gente chama tela, né, porque não é só TV, é iPad, é celular, enfim, é tela, são telas, né. Então, o pós-tela é uma irritabilidade muito grande que eu sinto que tem. Vou continuar, tá? Então, pós-tela eu sinto que tem uma irritabilidade muito grande, né? Que acontece. Mas o que eu percebo... Então, das telas, então a gente vê esse pós-tela, né? Que pode ter essa irritabilidade. Mas eu percebo muito, assim, a tela... às vezes a tela, ela tira a oportunidade da criança aprender. Então, eu vejo que a tela, eu digo que virou uma chupeta virtual, né? Porque a criança não desenvolve a autorregulação. Então acontece alguma situação, o pai vai lá e enfia a chupeta, ou então vai lá e dá a tela. Então a criança não consegue se autorregular. Então, situação de frustração, pra ficar quieto. A criança não aprende a ter paciência, porque ela não tem mais o TED, porque ficou quieto, não ficou sentada, não obedeceu, dá a tela pra ficar quieta. Então a criança não desenvolve isso. Então... Então a gente vê que é uma oportunidade que eles têm aqui no caso, olha, se a gente estivesse na tela, era uma oportunidade que eles iam perder. Que eu não tô arrumando. Não é assim, é porque tem um buraco. Deixa ele fazer do jeito que ele quer, meu amor. Você pode fazer de outra forma, pega outro brinquedo, pega o helicóptero, ó, aí o helicóptero você faz do jeito que você quer. Mas aí não tem como. Então, nesse momento eu já tô aqui pensando umas 3 vezes assim, vamos colocar a tela pra eles pra gente conseguir gravar, porque a gente tá aqui tentando gravar e não consegue, né? Porque realmente a tela é uma facilidade. Mas o que eu venho percebendo, assim, neurologicamente, cientificamente também falando, é que as telas sim trazem uma irritabilidade, porque é um super estímulo, né? Então esse super estímulo traz essa irritabilidade e eu percebo muito isso no Enzo, que o pós-tela, eu digo que é pós-tela porque não é só TV, né? É iPad,
celular, televisão, enfim, videogame. Então esse pós-tela, ele traz essa irritabilidade para a criança, mas ao mesmo tempo traz essa irritabilidade, mas mais do que isso eu percebo que a tela, ela virou uma chupeta virtual. Então assim, a criança chora, a gente gata a chupeta. Hoje em dia a criança chora, a gente dá tela. Então a criança não desenvolve a autorregulação. Então agora, enquanto criança, né, nessa fase infantil, é o momento que a gente tem para aprender sobre se autorregular. É por isso também que tem muitos adultos aí que tudo, né, resolve à base de agressão e tudo mais, porque não teve essa autorregulação, não desenvolveu enquanto criança. Então, nesse momento que a criança começa a chorar, começa a se frustrar, receber não e começa a chorar muito, fazer birra, é o momento que a gente tem para ensinar a criança como se autorregular. Para que ela não dependa de algo, né, de um vício como a tela para se acalmar, por exemplo. Então, eu acho que o malefício que traz muito é a oportunidade que a gente tira da criança dela aprender a se autorregular, dela aprender a ficar quieta, dela aprender sobre paciência, sobre o tédio, né, que é importante também a criança ter esse ócio criativo nesse momento de tédio. Então, assim, a gente tá o tempo todo minando a criança, colocando ela na tela para ocupar, para ela se manter quieta. E ela não consegue fazer isso sozinha, ela não desenvolve isso sozinha. Então isso é muito importante, é uma habilidade de vida, né? A paciência é uma habilidade de vida. Às vezes a tela tira essa oportunidade dela desenvolver a paciência, por exemplo, no restaurante, né? Esperar a comida no restaurante é uma ótima oportunidade para você desenvolver a paciência com seu filho. Quando você dá tela, você não desenvolve a paciência dele, né? Então, assim, como eu lido muito com tela disso. Toda vez que eu dou tela, eu me sinto assim, perdendo uma oportunidade de ensinar. Agora, é claro, que a tela eu uso como recurso. Não é que ele não tenha, né? Eu acho que a gente tem que também ter a parcimônia. E, claro, entre você gritar com seu filho, perder, sim, enfim, se descabelar, mas antes dar uma tela. Às vezes eu me sinto muito mais nociva do que uma tela. Então, quando eu tô nesse nível de me sentir mais perigosa do que uma tela, né? Perigosa do que uma tela, eu prefiro dar tela. Então, tem momentos que eu uso como carta na manga, um recurso, né? Então, assim, quando realmente eu tô percebendo que eu tô muito desequilibrada, que eu não tô conseguindo lidar com aquilo, então eu coloco pra eu me acalmar, né? Então, eu uso como recurso em última instância, mas, assim, também a gente tem que ter isso como aliado, e não como facilidade, não como atalho, né? Bom, então para finalizar, gostaria que você deixasse 3 dicas, né, para as mães empreendedoras para manter a conexão, então, com o filho nesse processo de empreender. Elas que vêm, acho que é muito importante a gente falar a língua da criança, né? Eu acho que isso é muito importante pra gente se conectar. E a língua da criança, o trabalho da criança é o brincar. Então, a gente brincar com o nosso filho. E eu não tô falando assim, você tem que sentar, você é obrigada a brincar. Descubra algo que você gosta de fazer. Então, por exemplo, o Enzo tá com 5 anos, é uma dica também que eu já dou aqui pra vocês. O Enzo tá com 5 anos e ele aprendeu a brincar de Uno. E é um jogo que tá me divertindo muito. A gente passou as férias, a gente veio o avião agora, a gente voltou de viagem, o avião inteiro brincando de Uno. Então eu não precisei dar tela, eu não precisei brigar, a gente ficou brincando de Uno. Então assim, eu comecei, e é uma brincadeira que pra mim eu gosto, né? Eu gosto de brincadeira de cartas e tudo mais. Então eu começar a descobrir brincadeiras que você se conecte também, que você realmente brinque de verdade. Então acho que o brincar, usar muito a ludicidade, é a língua da criança. Então, acho que a primeira conexão que a gente tem é falar a língua dele, porque a gente não vai se conectar. Se um chinês falar com o inglês e cada um falar a sua língua, a gente não tem conexão, a gente não tem entendimento. Então, a linguagem da criança é essa, é o brincar. Então, acho que a primeira dica é essa. A segunda é a gente validar e nomear os sentimentos para a criança. Quando a gente valida os sentimentos, aquela criança se sente reconhecida por aquela família. E ela se sente pertencente, sabe? Então ela não é um acessório, ela é alguém importante, porque geralmente a estrutura familiar a gente coloca, né, o pai, o chefe, a mãe é a que, né, administra, e o filho é alguém que não tem vontades, é alguém que não tem desejos e que tem que fazer tudo que o pai e a mãe quer. Então essa é a maioria, né, da estrutura. Triste. Da estrutura, infelizmente, da estrutura familiar. E não é. A gente tem que tratar a criança como um ser humano, ela é um ser humano. Então, todo ser humano tem vontades, né? E essas vontades têm que ser consideradas pra gente se sentir aceito, pra gente se sentir pertencente, parte da família. Então, minha dica também é essa, a gente validar aquele sentimento da criança, né? E a terceira dica de conexão é a nomeação, isso, e eu acho que o respeito, né? Eu já falei na segunda, né? Mas é considerar a criança como um ser humano. Então, um termômetro muito especial, assim, que eu tenho pra vida, e que graças a Deus também meu marido tá internalizando aos poucos, é tudo que eu faço com o Enzo, com meu filho, eu penso, eu faria isso com um adulto? Né? Eu pegaria, a gente tá assistindo televisão, filho, agora é hora do banho, eu pá e desligo
Só um minutinho, só pra terminar aqui. Vem cá. Eu paro e desligo a televisão na cara dele. Eu faria isso com um adulto? Eu diria, ó, filha, agora é a hora do banho, tá? Pá. Marido, olha só, agora é a hora do banho. Pá. Eu digaria na cara dele? Não. Então, assim, você faria isso? Você tá lá, você e o seu marido tá conversando com um amigo, né? E naquela conversa, você chegaria, olha só, marido, agora é hora de ir pra casa, tá? Vamos agora. Pega no braço dele e vai puxando pro carro. A gente não faz isso, a gente espera eles terminarem o que estão falando. E fala, olha só, amor, agora a gente tá querendo ir pra casa. Então, assim, a gente tem um respeito pelo adulto. A gente não pega, não sai arrastando o adulto pelo braço. E a gente faz isso muito com as crianças. Então, assim, o termômetro seria esse. É você imaginar, o que você tá fazendo com o seu filho, você faria com o adulto? Você teria essa mesma atitude com o adulto? E aí, nesse momento, esse respeito que você tem, eles também se sentem considerados, eles também se sentem respeitados. Isso é muito importante pra conexão. Legal. Bom, tem várias dicas que a Vanessa é super acessível lá no Clube Metamorfose, então ela faz parte há mais de um ano, como eu falei no início do vídeo, e a gente troca muito essas coisas, até, tipo, no final do ano teve algumas polêmicas do acreditar ou não em Papai Noel e várias coisas, e a Vanessa sempre introduziu isso muito legal dentro do clube. E eu acho que também ela se descobriu, né, dentro do clube, que no processo do Conexão Mães ali, ela começou a enxergar que o talento dela era esse de estudar e passar conhecimento para outras famílias, outras mães, e fez disso um negócio, né? E eu acho importante tu deixar aqui registrado o que é o Clube Metamorfose para ti, né, nesse teu processo do empreender. Bom, o Clube Metamorfose eu vejo muito como é um apoio, sabe? É um apoio, não só um apoio físico mesmo, de você ter pessoas, eu me tornei amiga de muitas pessoas ali. Então, assim, eu sou de Belém, né? Eu não tenho muitos amigos aqui em Floripa. Não tinha, né? Até participar do clube. Agora mesmo voltei de Belém com a sensação de sempre eu volto de lá chorosa, né? Deixei meus amigos, deixei família. Dessa vez eu voltei feliz porque eu tinha o pessoal do clube. E eu fui pro encontro direto do clube, né? Então, eu acho que esse apoio é muito importante, as amizades que a gente forma dentro do clube é muito importante. E eu acho que o apoio também pro próprio negócio. Então a gente está sempre discutindo lá, pedindo opinião, né, vendo estratégias, bolando estratégias, a gente está sempre fazendo essa troca. E eu acho que essa troca pra quem tá empreendendo na maternidade é muito importante pra gente não se sentir sozinha, sabe? Pra gente perceber que a maternidade, o empreender na maternidade não precisa ser solo. Não precisa ser sozinho. Então, eu acho que isso é de extrema importância, né? O clube traz isso pra gente. Traz essa união, traz essa cooperação. E o macaquinho aqui do lado. E o outro aqui. Me escalando o tempo todo. Porque que é a atenção agora, né, filho? Já deu de gravar? A tarde toda gravando, né? Então tá, gente. A gente vai finalizar por aqui, porque realmente a gente tá a tarde inteira. Eu tô tentando tirar o colchonete do chão pra